Mas o lixo também é uma falta de ordem pública. A não recolha do lixo também é uma desobediência do governo que não obedece à ordem pública. O que é o lixo, afinal? O lixo é indigência. E a indigência também gera delinquência, gera banditismo e gera esconderijo de banditismo. De que forma? Onde o Estado não se faz presente para cumprir o seu papel, como por exemplo hoje não consegue nem sequer recolher o lixo, aí cria indigência e a indigência gera com que o bandido diz, já que o Estado não chega aqui, eu vou tomar partido disso como se fosse meu território. Acha que os moradores de determinado bairro podiam juntar-se para tirarem os lixos dos seus bairros e o governo provincial havia de informar onde depositar esse lixo? Não acha que seria este o momento dos moradores, do cidadão ajudar o governo? Para já, eu devo dizer que pagar 2 vezes por um só serviço é crime, é extorsão. Então eu já paguei na fatura da luz, agora pego mais eu. As empresas faziam recolha de lixo, eram em dólar? Os contratos eram feitos em dólar. E não queriam voltar indexar ao Kwanza. Quem não quis? A própria empresa dizem, eu não tenho essa certeza, mas é o que eu consegui apurar no mergulho que eu fiz na profundidade da sociedade. Tem que resolver o problema do lixo. Tem que resolver. Não vamos resolver nós que já pagamos. Já paguei o lixo e eu é que vou recolher o lixo da minha casa. Para que eu pago afinal? Os responsáveis pela recolha, pela coleta do lixo, não têm a ideia, não têm a percepção que o acúmulo de lixo é um atentado à saúde pública? Um dos maiores concorrentes desleal do turismo é a higienização de Luanda, é o lixo. Angola faz dinheiro com turismo? Não pode fazer dinheiro com turismo. Rádio 20. Papo reto. Ouvintes, boa noite, 18 horas e 56 minutos na rádio. Sejam bem-vindos a mais uma edição do seu programa Papo Reto. Portanto, hoje desde março de 2021 e, portanto, surge mais uma edição do seu programa Papo Reto hoje, quarta-feira, pois hoje é quarta-feira, estamos aqui a ter temas com a data, com o dia da semana, hoje quarta-feira, e portanto propomos-nos falar sobre um tema que tem sido muito sugerido pelos nossos ouvintes, solicitaram que falássemos sobre este tema, sobre este assunto, e portanto trouxemos... Moisés Sotomayor. Exatamente, sim. Portanto, trouxemos aqui o Moisés Sotomayor, havia de falar, está aqui conosco para falar sobre o lixo e fala muito bem também sobre a situação, até porque tem um texto aí a circular nas redes sociais, na sua própria página, em que fala sobre a situação do lixo, por isso está aqui conosco para podermos conversar. Tivemos a acompanhar então a publicidade dos Estagiários Finance, é uma empresa vocacionada a business e gestão de financeiro, ou seja, gera as suas finanças e multiplica os seus ativos, tá certo? A Estagiário Business, portanto, está aí para poder então apoiá-lo em termos financeiros. Entre em contato com a Estagiário Business e multiplique os seus recursos. Portanto, Moisés Sotomayor, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20. Eu, o convidado de hoje no programa Papo Reto, e muito obrigado pela sua presença na Rádio 20. Seja bem-vindo desde já. Obrigado igualmente, caros ouvintes. Eu agradeço muito aqui o Paulo Negrão por ter convidado e vir aqui neste estúdio confortável da maneira deles. Obrigado. Me sinto satisfeito de estar aqui para dizer alguma coisa sobre o lixo, porque isso já é uma coisa que tem incomodado a sociedade. Faz tempo, o governo está totalmente desgovernado e acabamos todos nós por cair nessa desgovernação e atingir até as nossas próprias vidas e as vidas das nossas famílias. O lixo tem sido uma calamidade muito degradante da sociedade em termos de saúde pública e outras
dimensões da vida, como também a própria delinquência. Ok. Moisés Sotomayor, desde já muito obrigado pela sua presença aqui. Qual é a sua banda, a sua área? Vamos falar assim, porque nós... Sou do Rangu, sou do Rangel. Sou do Rangel. Mais propriamente na Precol. Nasci na Dona Malha e sempre fui do Rangel. Já há algum tempo estive fora do país, vivi com outras líderes da Europa e do Ocidente, e nem por isso esqueci as minhas raízes e as minhas tendências patrióticas e todas elas que vêm do fundo dos meus antepassados. Exatamente, por isso está aqui conosco em Angola, teve que voltar. Agora, como é que vocês estão a gerir o vosso lixo lá no Rangel? A gestão do lixo é uma gestão do Estado, né? O Estado tem já há 2 anos pagos através de uma indexação do valor da fatura da luz, a paga dos resíduos sólidos para serem recolhidos. Mesmo assim, até agora o Estado não consegue... Mas nem todo mundo paga, todo mundo paga. Não, nem todo mundo paga, não é bem assim. As pessoas que têm contador pagam, as pessoas que vão por estimativa pagam. E há pessoas que também não têm luz sempre. Mesmo esses contadores pré-pagos, vamos só fazer o quê? Também é uma falta é uma inadimplência dos contratos. Porque quando falta luz, você já pagou, mas não está consumir. Pagou antecipadamente, mas não consome. É uma coisa ainda que tem se conversar sobre esse tipo de contrato. Mas não estamos a falar do lixo, não estamos a falar da luz. O lixo é uma situação degradante da sociedade, não só. Você vê, o que é o lixo afinal? O lixo é indigência. E a indigência também gera delinquência, gera banditismo e gera esconderijo de banditismo. De que forma? Porque você não vê que a maioria das delinquências são em guetos, onde as sociedades não conseguem mandar o Estado, por exemplo. Vamos falar, num gueto onde não entra a polícia, isso, porque é tudo degradação, é becos, é tudo. Esse todo tipo de condições sociais são geradores de processos de que o Estado, onde não se faz presente, onde o Estado não se faz presente para cumprir o seu papel, como por exemplo hoje, não consegue nem sequer recolher o lixo. Aí cria indigência, e a indigência gera com que o bandido diz: já que o Estado não chega aqui, eu vou tomar partido disso como se fosse meu território. Até o lixo mesmo? Até no lixo. Eles fazem do território deles aquilo onde o Estado não consegue chegar com a sua gestão. E hoje o Estado já demonstrou que não consegue recolher o lixo. Então a gestão do Estado, ou do governo, vamos assim dizer, que o Estado para mim é uma coisa, o governo é outra. O Estado não dissolve, o governo dissolve. Pode ser dissolvido. O Estado não chega, onde o governo não chega, então eu tomo conta dessa situação. Aí é meu território, é aí onde a delinquência começa a ter propriedade de se afirmar. Por quê? Vamos ver uma coisa. Só para sublinhar por baixo disso que disse, temos a situação do... como é que é? No Kazenga e no Sambizanga, a chamada... aquele grupo que fica Turma do Apito. Ou seja, também foi criado em função disso, né? Porque o Estado não chega e eles querem tomar as suas atitudes porque não conseguem ser salvos, não conseguem, portanto, ver suas solicitações resolvidas por conta da polícia, então criaram a turma deles para resolver a situação da forma deles. Sim, mas vamos ter em consideração que o Estado criou instituições próprias, legais e legítimas para poder fazer a ordem pública. Mas vamos falar do lixo, vamos falar desse outro assunto. Mas o lixo também é uma falta de ordem pública. A não recolha do lixo também é uma desobediência do governo que não obedece à ordem pública, porque a ordem pública está à saúde pública, principalmente, porque se não há saúde pública não pode haver ordem pública, porque a saúde pública é aquela que vai gerir o ser humano, o estado biológico, de consciência e psicológica do cidadão que não está doente, que é para poder exercer as suas funções como trabalhador e cidadão contribuinte da sociedade. Mas o lixo atrapalha tudo isso. Por isso, a falta de ordem pública não é só na existência da polícia de ordem pública e todas as ordens que possam endireitar a sociedade em termos de disciplina moral e disciplina
justiça e outras coisas. A falta de ordem pública é também quando o Estado já não consegue recolher o lixo. Porque eu conheci vários sistemas autoritários, pelo menos conseguiam recolher o lixo. Muito embora não recolhiam o lixo como sistema, como sendo respeitando as normas de meio ambiente, mas sabia que temos que recolher o lixo, esses sistemas, por causa da saúde pública. Mas por que o Estado não consegue recolher o lixo? Não consegue recolher o lixo porque não se dá a responsabilidade, nem o comprometimento com os outros, que são os cidadãos. Porque a corrupção avançou de tal maneira que só ligam aqueles que só se ligam a eles, não conseguem ver os outros como pessoas humanas, ver os outros como sendo só pessoas viventes, que só existem. Mas o Estado está aqui para nos servir. Como é que o Estado é capaz de olhar para este... O Estado está para servir, mas quem governa não está a respeitar o sentido de Estado como sujeito de boa-fé. Ok. Sotomayor, vamos só ser objetivos nas respostas. Eu sei que tem muito para partilhar, porque ainda tem muitas perguntas, e, portanto, temos muitas perguntas, temos 30 minutos, e já verificou que em curto espaço de tempo nós temos tido esses problemas de lixo na via pública. Mas por quê? Será que o angolano está a consumir muito? Ou é mesmo isso que estás aí a dizer, que a recolha de lixo é que está a faltar, de facto? Essa também é uma sociedade de consumo. Muito embora há muito desemprego, mas é uma sociedade de consumo. É muito desemprego e o sistema de entreajuda entre as populações, as populações mais carentes, você consegue bater a porta do vizinho, pedir sala, isso tudo, porque a vizinhança faz também uma ordem de entreajuda que tem até ao momento assegurado as outras famílias para poderem sobreviver, porque as carências são extremas, a sociedade não tem mais moral para nenhum tipo de satisfação de felicidade, está totalmente degradada por isso. Já não tem mais motivo para a felicidade? Não tem, por quê? Você vê, o lixo está quase a chegar à casa das pessoas. Só choveu um pouco, agora os bichos vão tentando já sair daí para entrar na casa das pessoas. Que tipo de vivência é essa? Que satisfação de vida é essa que o angolano tem? A não recolha de lixo, volto a repetir, é uma incompetência de insanidade do governo. É uma insanidade. A governadora tem noção que recebeu e apresentou um projeto, se calhar, ou se não, como é hábito, fazermos as coisas só por fazer, para poder se comprometer em recolher o lixo. Não foi posta como governadora à toa. Mas antes da vinda da governadora, portanto, nós tínhamos empresas de recolha de lixo, mas agora já não temos. Mas não temos por quê? Porque dizem que não chegaram a um acordo que é para poder a indexação em dólar passar só em Kwanza. Tudo bem. Pagavam as empresas de lixo? Sim, os contratos... As empresas faziam recolha de lixo, eram em dólar? Os contratos eram feitos em dólar. E não queriam voltar indexar ao Kwanza. Quem não quis? A própria empresa dizem, eu não tenho essa certeza, mas é o que eu consegui apurar no mergulho que eu fiz na profundidade da sociedade. E dizem isso, mas eu vou dizer, eu acho que também há um pouco de arrogância de um lado, que o diálogo não foi bem feito. Todo diálogo resulta sempre num bom consenso. Todo diálogo produz sempre um bom consenso. Quem impõe não quer procurar consenso, mas quem quer sobreviver uma boa harmonia, quem quer fazer sobreviver a harmonia tem sempre que ter um diálogo de consenso, não um diálogo de imposição. Acho que no meio desse todo diálogo houve uma imposição que não aceitou a outra parte. Então, quando nós homens não queremos... nós como cidadãos, como é que ficamos diante dessa situação? Ficamos pensados nesta negociação, não nos incluíram nesta negociação, ou seja, não pensaram em nós nessa negociação que teve entre as coletoras de lixo e o governo? Desde quando é que pensam em nós? Então você vê, nos anos 80 tinha aqui tanta mão de obra para trabalhar no governo provincial e recolher o lixo, foram chamar os filipinos que é para poderem vir fazer esse trabalho? É antiga, mas está de alguma forma comprometida no presente. Devemos apurar o que está no presente, porque se formos só a investir no passado, a nossa consciência no passado, nunca vamos melhorar o presente e nem dar uma melhor sustentação no futuro. Mas isso, sim, estava a dizer?
nunca vamos poder dar uma melhor sustentação no futuro. Okay. No presente ficou a governadora Joanina para resolver os problemas da província. E o problema que se trata aqui é exclusivamente o lixo. Não está a conseguir a fazer... Mas esse problema de lixo é antigo. Mesmo também o Gino Carneiro, quando foi convidado para sair de lá do Libolo para cá, também já havia encontrado esse problema do lixo. É um problema recorrente. É uma inconsequência já de longo tempo, mas quem está agora a dirigir é a doutora Joanina. É ela que tem a competência de fazer aquilo que os seus próprios correligionários deixaram para ela fazer, porque ela assumiu um compromisso. Ao assumir um compromisso, tem que cumprir. Tem que honrar o compromisso que assumiu. E qual é o compromisso que agora está, que a conversa está aqui? É a recolha do lixo para deixar a sociedade limpa e Luanda higienizada para poder atrair pelo menos os outros povos dos outros mundos que querem visitar Luanda. Isso, aí vamos chegar também. Esse problema de lixo é só aqui em Luanda ou Angola inteira? As outras províncias também vivem esta situação? Eu não consigo precisar isso, mas eu entendo que há ainda províncias que têm um mínimo de consumo do que Luanda. Porque aqui em Luanda o consumo são estimativamente 7.000 toneladas de lixo diariamente. É esse dado que eu tenho. Eu consigo precisar isso. Das outras províncias eu não consigo precisar. Mas também tem um ditado: declarar a independência na capital é declarar a independência para todo o território nacional. Assim como declarar a desgraça na capital é declarar a desgraça em todo o território nacional. Então vamos dizer que se esse problema do lixo persiste aqui, é porque persiste a nível nacional. Não tenho não consigo ser mais agradável do que isso a falar sobre essa situação do território nacional com relação ao lixo. Ok. Vou fazer uma pergunta antes de irmos para o intervalo, mas pode também já responder. Portanto, a pergunta é a seguinte. Pois é, os responsáveis pela recolha, pela coleta do lixo, não têm a ideia, não têm a percepção que o acúmulo de lixo é um atentado à saúde pública? Eles têm todas as ideias e todas as percepções, eles têm isso, mas eles não são coisas que lhes colam à mente, não são coisas que para eles, se tu foste, se ficaste, não temos aquele sentimento de patriotismo plantado dentro de nós que nos compromete com os outros. O compromisso da governação é assumir o compromisso para a salvação dos outros, é servir. E não temos ainda no nosso Estado angolano pessoas que têm essa consciência governativa. Eles governam-se a si e desgovernam os outros para poderem reinar, que é a divisão que nos causam. Ok, tá certo. Sotomayor, vamos para um intervalo rápido, tá certo? Voltamos para mais entrevista e mais uns 15 a 20 minutos de conversa, tá certo? E portanto está a ser agradável conversar consigo. Ouvintes, muito obrigado pela vossa audiência. Vamos para um intervalo rápido para fazer publicidade, voltamos dentro de pouco minuto. Ouvintes, boa noite, 19 horas e 16 minutos. Estamos de volta para mais uma... Estamos de volta, né? Do intervalo, depois da conversa da primeira parte com, portanto, Moisés Sotomayor. Não esqueci o nome. Está bem patente na minha mente este nome. Moisés Sotomayor está aqui conosco. Estamos a falar sobre o lixo que temos verificado na cidade de Luanda, certo? Não vou dizer em alguns pontos, em quase todos os pontos mesmo, ou todos os pontos da cidade de Luanda, e principalmente nas periferias mesmo está terrível. E portanto a conversa continua e vamos então entrar aí para um ponto da conversa que os nossos ouvintes gostam, assim, mais interativa. Mas antes, durante o intervalo estivemos a acompanhar a publicidade da Estagiários Finance, empresa de business e gestão financeira e multiplicação de ativos. E, portanto, a Estagiários Finance aguarda por si para multiplicar os seus ativos, está certo? E gerir a sua finança. É parceira aqui da Rádio Ouvinte, a rádio online feita de coração, feita de Angola para o mundo, 24 horas por dia, todos os dias do ano consigo. Moisés Sotomayor, portanto, fomos a um intervalo, certo? A nossa conversa sobre o lixo
aqui continua, mas agora surge uma pergunta, certo? Um país que precisa de investimento do estrangeiro, um país que, portanto, precisa que os empresários estrangeiros venham para cá investir, certo? E, portanto, o empresário, ao ver essas imagens nas redes sociais, ou chegando aqui para fazer investimento, vendo essas imagens do lixo, qual achas que será a percepção do empresário estrangeiro que pretende vir no nosso país investir e ver essas imagens de lixo que nós temos visto pela cidade? Nós temos visto pela cidade. Primeiro, eu vou dar um exemplo que é um exemplo muito palpável que já aconteceu nos anos 80. Quando realizou-se o FENACULT, Festival Nacional da Cultura, houve muita imigração para cá. Mas a imigração não veio, o turismo não veio, não apareceu por causa simplesmente, depois houve os segundos Jogos da África Central, a internacionalização mesmo do projeto Angola a seguir a independência, em termos de desporto, recreação e cultura. O que é que aconteceu? Um dos maiores concorrentes desleal do turismo é a higienização de Luanda, é o lixo. Os turistas não vêm para Angola, nem os investidores não vêm para Angola, porque tornam-se vulneráveis a doenças, porque Luanda nunca se mostrou higiênica suficientemente para receber visitantes. Os visitantes têm medo, o investimento estrangeiro o ser humano não tem medo da morte, mas tem medo daquilo que pode lhe causar a morte, que são as doenças. O ser humano, se não tiver doenças, se não tiver enfermidades, é uma pessoa quase intacta. Não a eternidade, porque eterno sou Deus, mas é uma pessoa que tem uma vida saudável para poder partilhar os momentos da vida e os prazeres mais significantes da vida, da moral, com os outros. Trabalho, saúde, recreação. Mas quando o ser humano sente que em certa situação ou em certa área ou localidade está a ser ameaçado por alguma epidemia, por falta de comportamentos ou hábitos de higiene e compromissos com a saúde pública, ele recua. Porque nós não vamos atrás do fogo para se queimar. O fogo tem que nos apanhar de surpresa, porque senão nós fugimos. Fugir é a melhor forma de se safar do perigo. É isso. Ou seja, e então, vou dizer outra coisa que é muito importante que eu quis dizer. Falando ainda na internacionalização da vida da Angola depois da independência, quando houve a FENACULT e quando houve a cooperação no tempo dos cooperantes, não se vinha aqui com a intenção de cooperar simplesmente e com a intenção de ver os olhos bonitos de Luanda. Não, vinha-se aqui pelo tráfico ilícito de diamantes. Era disfarçado em turismo, mas não, era negócio escuro Isso que em trazia que aqui os nos anos 80, 80. Nos anos 80, 79. Assim a seguir logo o empossamento do presidente, porque o presidente Agostinho Neto trabalhou só 4 anos como presidente da República. Então, nesses anos. Então aquilo era pintado como se fosse turismo. Pois, porque as pessoas só arriscavam, porque sabiam que vinham aqui ganhar muito dinheiro, não vinham passear. Aqui não tem sítio para passear. Ou seja, Angola não é um país de facto para se fazer turismo. Porque não deixam, os angolanos não se responsabilizam pela saúde pública. Angola faz dinheiro com turismo? Não pode fazer dinheiro com turismo, porque não tem responsabilidade com a saúde pública. Com a saúde dos Angola, Luanda não é higienizada na sua complementarmente para poder receber turista. Isso afugenta. Ninguém quer cidades com esse tipo de problema. O lixo é um risco biológico muito grande e ninguém quer correr esse risco. E vou repetir, o ser humano não tem medo da morte, mas tem medo daquilo que pode... As doenças, as contaminações, essas coisas são os que o ser humano afasta-se. Então é esse problema que estamos com ele desde faz tempo, mas na atualidade, quem assumiu para poder se responsabilizar na recolha de lixo, com toda que se meteu como responsável e moral, é a doutora
Joana Aline, ela é a governadora e que tem que resolver os nossos problemas agora, principal do lixo, que é o tema que está a se abordar aqui. Todos os outros temas também podem ser, ela que resolve, mas o tema do lixo tem que se resolver, porque nós não sabemos quando é que os nossos filhos vão à rua e são contaminados por esse acúmulo de lixo aí na cidade. Tá certo. Moisés Sotomayor, tudo bem, nós compreendemos que é missão de facto do governo da doutora Joana Aline, mas acha que os moradores, perdão, acha que os moradores de um determinado bairro podiam juntar-se e juntar esforços financeiros de modo a que pudessem pagar uma empresa de recolhas de lixo e, portanto, o próprio governo provincial indicava onde estes lixos pudessem ser depositados? Acha que os moradores de determinado bairro podiam juntar-se para tirarem os lixos dos seus bairros e o governo provincial havia de informar onde depositar esse lixo? Não acha que seria este o momento dos moradores, do cidadão, ajudar o governo? Para já, eu devo dizer que pagar 2 vezes por um só serviço é crime, é extorsão. Então eu já paguei na fatura da luz, agora pego mais a prestação de serviço que eu paguei é o que vou fazer. Isso tem algum sentido moral e sentido de respeito para quem gasta o seu dinheiro, o suor do seu dinheiro num serviço e não tem direito a ser ressarcido? Então vamos ver com lixo. Os responsáveis do lixo não está-se a resolver. Não está-se a resolver, mas tem que ser resolvida. Tem que ser resolvida. Não vamos viver com lixo. Mas quem se deu o compromisso moral, quem assumiu o compromisso moral e se deu de competente para poder recolher o lixo de Luanda ou de onde for, que está de certa maneira, a dar voltas à cabeça dos luandenses e outras partes do país, tem que resolver o problema do lixo. Tem que resolver. Não vamos resolver nós que já pagamos. Já paguei o lixo e eu é que vou recolher o lixo da minha casa. Para que eu pago afinal? Esse problema de extorsão tem que acabar. Pagar 2 vezes por um serviço é crime. E os criminosos estão aí, não andam invisíveis. A doutora Joana Aline tem que resolver o problema da recolha do lixo imediatamente. Isso é urgente para nossas vidas, a vida dos nossos filhos, das nossas famílias e dos lares. Exato, compreendemos. Agora, os ativistas, não acha que os ativistas deviam mobilizar as pessoas para que as pessoas então pudessem fazer a recolha do lixo? Também uma forma de exercitar as autarquias. Espera, as autarquias já se deu a entender que esse é um problema que só se resolve com competências locais. As autarquias são o único princípio mais adequado que é para poder resolver esse tipo de problema. Os governos centrais não sabem dos problemas das comunidades, porque não vão lá. Porque só vão lá quando arranjam os em tempos de voto temos visto, portanto, presidentes, governadores a subirem às periferias para fazer campanhas, saber do problema do povo. Eu nunca depois de votados. Depois de votados esquecemos todos, ficamos todos no esquecimento. Agora, uma coisa também que eu quero dizer é que nós não podemos pegar... As pessoas estão a confundir uma coisa. Campanha de limpeza com campanha de recolha de lixo. A campanha de limpeza é a comunidade que se mobiliza para limpar a sua área num determinado período. A campanha de recolha de lixo é uma campanha de risco biológico porque podem estar descartados nos resíduos sólidos, seringas, isso tudo, e poderemos ser contagiados por doenças, HIV, hepatite B, hepatite C. E isso é um compromisso que não se pode dar ao cidadão, porque até por sinal não têm programa de assistência de saúde pré-estabelecido para poder cuidar dessas pessoas que vão trabalhar com lixo. Ok, Sotomayor, estive a ver na sua página, fez uma abordagem que deu a entender que o Sotomayor acha que o acúmulo desses lixos tem também a ver com fins eleitorais. Vamos assim dizer, por quê? É isto? O que deu a entender também. Isto? É verdade, porque é verdade, eu digo que é verdade, eu assumo que é verdade porque senti
que de alguma maneira acharam que aquela palavra de mobilização pudesse também ser um timbre de sondagem para o quanto é que a palavra do governo ainda tem acreditação em termos de projetos eleitorais. A aderência disse que não há aqui vez mais para coisas que a gente não vê resultados. Charmes políticos acabaram. É o que aconteceu. O que estava ali feito é uma coisa criminosa, porque de alguma forma tornaram-se pessoas quase susceptíveis de contagiosas, porque foram trabalhar com lixo sem os cuidados, sem o ensinamento dos cuidados de especialidade para recolher o lixo. Porque Luanda hoje todo sítio passou a ser um aterro de lixo. Todo sítio passou a aterro de lixo. A fazerem queimada dos lixos nos locais onde é para depositar o lixo. Existem, muito embora de forma zonas, não estruturada. Existem zonas, inclusive, que estão a queimar os lixos. Ao queimar o lixo, está em cima do asfalto, está a estragar o asfalto. Estamos a ter muitos danos de saúde, danos de estruturas já feitas. Estamos a estragar não há garantia do bem público. Porque cada um chega, pega, pensa, faz da maneira que bem quer e entende. A queimar os lixos, estamos a derreter o asfalto e estamos a causar estragos no bem público da estrada, que é uma das coisas. Fazer então? O que é que a população deve fazer sendo? A população não tem opção. Não tem contentores para meter o lixo. Sim, estamos sem contentores. Estamos sem contentor. Não tem um sítio, não consegue encontrar espaços vazios para pôr o lixo, já que não há contentor para facilitar a recolha. E o governo que devia recolher lixo também não quer recolher ou não consegue recolher isso, não tem competência nem sequer de recolher o lixo. Mas isso é propositado ou não há condições? Eu não vou considerar propositado, mas é falta de competência. Ok, compreendemos. Temos aí as chuvas a virem. Olha, ou seja, estamos em tempo chuvoso. Temos uma sorte de não estar a chover. E nós não podemos viver da sorte. Como é que está a imaginar? Como é que está a imaginar a chuva? Cai uma chuva com os lixos que temos aí espalhados pela cidade capital. Quer dizer, vem acima do Covid, vai vir a cólera, vai vir o paludismo, vai vir... E nós estamos a lutar já com um vírus invisível. Essa luta biológica com a pandemia Covid-19 já tem sido um arraso para a consciência e psicológico da vida dos cidadãos e das populações, e não queramos mais acrescentar ainda desgraças em cima e desgosto em cima dessa pandemia, que já é um Deus nos acuda para todos nós. Então não vale a pena estarmos aí a tentar fazer improvisar. Não vamos improvisar, vamos assumir responsabilidades e vamos trabalhar. Querem trabalhar em conjunto? Vamos trabalhar em conjunto, mas desde que trabalhamos em conjunto, porque nós não somos descartáveis. Trabalhar hoje e depois amanhã dizem que não fizeram nada. Não vale a pena, porque quem acha que consegue fazer tudo sozinho e não consegue fazer nada é totalmente um criminoso. Tá certo. Portanto, Moisés Sotomayor, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio 20. Estamos a finalizar então o nosso programa. Alguma informação que queira deixar? Eu quero deixar uma informação a todos os cidadãos angolanos e de todo o país. Quero deixar uma mensagem de patriotismo. Não se pode jurar pela pátria e lutar contra o patriotismo como tem acontecido em Angola. Todas aquelas pessoas que só sabem aprofundar um contraditório são perseguidos. Isso tem que acabar. O país é um país de diferenças e as diferenças têm que ser aceitas. O patriotismo é um dos mastros mais importantes para a boa convivência entre todos os cidadãos num país com a imensidão da Angola e num país onde a reconciliação nacional tem que se concretizar. A reconciliação nacional não pode ser adiada e não pode ser exclusiva como tem sido até agora. A reconciliação nacional tem que ser um processo inclusivo para que voltamos a conviver, a usufruir os objetivos da nossa independência entre todos. Não só uns cantam a independência e outros sobrevivem para poder dar a contar a independência.
Tá certo. Portanto, muito obrigado pela sua presença aqui. Sotomayor, muito gosto em ter falado consigo. Obrigado, ter partilhado igualmente. aí a sua opinião, o seu ponto de vista sobre o lixo. E sim, quer falar mais alguma coisa? Não, portanto, já me realizei um pouco a falar o que falei. Tá certo. Portanto, tive muito gosto em ter-te aqui, mesmo muito por conta da solicitação dos nossos ouvintes que quiseram que tivesse aqui alguém para falar do lixo, e o Sotomayor esteve aqui e falou muito bem sobre esta situação. E, portanto, ouvintes, muito obrigado pela vossa audiência. Na próxima semana estaremos juntos com mais programa. Papo Reto hoje foi com o Sotomayor. E, portanto, amanhã, na próxima semana, teremos então aqui um convidado para falar sobre o sistema de negócio dos congolenses, da Praça do Congolenses. Como é que é faturado aquilo tudo. Lá hoje. Tu veio lá hoje? Fui lá arranjar o telefone lá. Queremos alguém que venha aqui falar sobre essa situação e há de estar aqui conosco na próxima semana. Ouvintes, muito obrigado pela vossa audiência. Na próxima semana temos mais. E, contudo, obrigado mesmo. Na técnica e seleção musical, o seu programa esteve o DJ Milton Júnior. Filmagens... portanto, Honório José, edição Fred Vet, no microfone Paulo Negrão. Obrigado, ouvintes, boa noite. Continuem ligados à rádio.